Bem, senhoras e senhores, novamente bem-vindos a mais esse vídeo número 100 agora, né? Finalizando aí o centésimo vídeo. Bem, hoje vamos então finalizar essa primeira parte dessa playlist falando de psicologia do esporte. E se você não assistiu outros vídeos, assista aqui nos cards em cima, que você será direcionado a esses materiais para entender um pouco do contexto histórico e também de algumas aplicabilidades. Hoje, como você verificar então no enunciado, vamos falar então do mercado de trabalho dentro da questão da psicologia do esporte, relacionada ao histórico, também o seu desenvolvimento e aí as suas aplicabilidades, certo? Vamos então uma breve contextualização para você entender o que nós vamos então falar um pouco hoje. Bem, hoje nós vamos citar então um pouco sobre as questões do mercado de trabalho, além mesmo do esporte profissional mesmo e de alto rendimento, e que serão discutidas mesmo entre outras demandas mesmo emergentes aí ligadas à própria iniciação esportiva, né? E o próprio esporte de rendimento, o esporte saúde, vamos falar bastante sobre a qualidade de vida e o esporte principalmente socioeducativo. Bem, vamos então a esse primeiro tema que vamos trabalhar um pouco, vamos esmiuçar um pouco sobre a questão da própria abrangência e alguns princípios, né, a respeito da própria psicologia do esporte, onde é fundamental nesse caso, senhores, o conhecimento aí de três grandes áreas. Primeira área delas é o campo psicológico, uma segunda grande área é o campo esportivo e uma terceira área são os atletas mesmo e os praticantes de atividade física mesmo e exercício. E só reforçando, né, que a grande diferença entre exercício e provavelmente atividade física são que exercício significa uma atividade feita de forma sistematizada, orientada e avaliada. Onde atividade física é uma atividade que existe gasto energético e que não tem fins realmente sistemáticos. Bem, mas voltando à questão da psicologia do esporte, este é um campo, então, ele é mediado também por características e experiências de atores diretamente envolvidos, então, que são os atletas, os praticantes mesmo de atividade física e mesmo exercícios e provavelmente profissionais das áreas mesmo que são aí envolvidos. Temos também o próprio campo psicológico. Bem, dentro do campo da psicologia é importante o próprio conhecimento aí de aspectos que servem de base para a própria atividade física, a própria psicologia do esporte, como a questão que vamos citar bastante hoje ainda, os aspectos senso-percepção, os aspectos da atenção e da memória, provavelmente o desenvolvimento humano e ciclos de vida, teorias de personalidade, a própria psicopatologia, vamos esmiuçar um pouco mais esses contextos, a própria psicometria, a psicologia clínica e técnicas mesmo de aconselhamento, psicologia social e organização e provavelmente dinâmicas de grupo, que são temas aí bastante também difundidos dentro da própria psicologia do esporte. Falamos então inicialmente das questões da sensopercepção, atenção e memória. Bem, importante entendermos, senhores, que todas as atividades esportivas dependem então da própria capacidade de reação diante de estímulos, tanto estímulos externos quanto estímulos internos. É importante entendermos também que a atenção, por sua vez, é a própria capacidade psicológica de base então cognitiva, né, das mais importantes e significativas para o próprio desempenho esportivo mesmo, em todos os níveis. E aí podemos citar também alguns, digamos, games que possam trabalhar mesmo, que é a escola do cérebro. Bem, senhores, a escola do cérebro é um jogo mesmo de computador com o foco de trabalhar atenção e concentração, resolução de problemas, com esse foco do desenvolvimento cognitivo, criado pela própria Federal aqui de Santa Catarina, a nossa UFSC. Então tem como esse foco mesmo uma atividade voltada para crianças, né, a serem desenvolvidas mesmo na escola e aí em sala de aula. Bem, e mesmo essa questão da percepção e provavelmente as questões quando falamos atenção e memória, né? Evitar elementos distratores é muito importante e é um diferencial mesmo de atletas e mesmo propriamente do alto nível, né? Tanto atletas aí amadores, provavelmente do alto nível também. A memória é outra capacidade aí vital, tanto a memória operacional,
na efetivação então de tarefas específicas exigidas pelas atividades diversas, algumas modalidades também, como o voleibol, como o basquetebol, o futebol, o handebol, né? Esse quarteto ball aí que exige tanto desses aspectos quando falamos da atenção e memória mesmo, como o mesmo de longo prazo e provavelmente fixação de esquemas e estratégias de jogo, tanto principalmente dos aspectos aí táticos. E quando falamos então a respeito do desenvolvimento humano. Bem, a questão do desenvolvimento humano e os ciclos de vida, né, o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional vão acontecendo então de forma integrada. Ou seja, aquilo que nós citamos em outros vídeos, o pensamento, o sentimento e a ação acontecem de forma integrada nesse processo. E nisso é fundamental então a conhecer a prontidão cognitiva e emocional para o aprendizado também e para a própria iniciação esportiva. E nisso, senhores, observamos que os ciclos de vida, né, também precisam aí ser bem mapeados e conhecidos também, pois vão aí balizar então, nesse caso, as ações psicológicas ao longo do próprio desenvolvimento humano e das várias mudanças e transformações impostas aí cronologicamente, desde a nossa infância até a fase adulta e também, claro, na própria terceira idade. E quando citamos então algumas teorias da personalidade e a própria psicopatologia. Bem conhecer a base das teorias da personalidade é o que vai então possibilitar, isso é importante entendermos, a própria avaliação de atletas e praticantes e o próprio estabelecimento de alguns perfis psicológicos. E é importante entendermos que a própria psicopatologia ela auxilia nesse caso na própria identificação de fatores tanto patológicos que podem intervir na vida e no próprio desempenho então esportivo. E quando falamos da psicometria? Bem, a psicometria é o conhecimento de instrumentos, né, de avaliação psicológica, confiáveis mesmo, e de construção então de diagnósticos bem precisos nesse caso, que muitas vezes servem de forma indispensável para processos de intervenção aí um pouco mais direcionados. E nesse caso, senhores, também temos a própria psicologia clínica e de aconselhamento. Bem, ter um conhecimento das bases, então, psicológicas, clínicas e sua dinâmica, ela ajuda no entendimento mesmo de algumas situações de base mais complexas no próprio campo esportivo, como técnicas de aconselhamento, como são muito usadas mesmo em grupos, tanto os trabalhos individuais nesse caso, quanto os trabalhos mesmo normalmente que são feitos em espaços e tempos mais curtos, mais específicos e um pouco mais pontuais aí, então. Temos também a própria psicologia social e organizacional. Bem, nesse caso, essa psicologia social ela permite então a própria compreensão dos grupos humanos, né, como as torcidas e a própria mídia em si, como influencia, como por exemplo as suas influências diretamente sobre os atletas e as comissões técnicas nesse caso, né? A própria área organizacional já é bem mapeada nesse caso e possui alguns recursos aí variados dentro do próprio campo psicológico. Ele pode também, senhores, auxiliar nesse caso em vários trabalhos, envolvendo não só os atletas, mas também colaboradores de todos os níveis dentro das organizações esportivas nesse caso. Bem, e as dinâmicas de grupo? O conhecimento da dinâmica de grupo, ela que rege mesmo os pequenos grupos, ele é, de certa forma, indispensável no campo esportivo, principalmente esportes coletivos, né? Fatores como liderança, cooperação, coesão e comunicação são indispensáveis para grupos humanos trabalharem então de forma harmoniosa. E é muito importante então que as técnicas e a própria linguagem seja então adaptada a atletas, bem como o seu contexto histórico, a sua localidade, a sua comunidade e também provavelmente a sua regionalidade assim. E os atletas e também os praticantes. Bem, nesse caso, quando pensamos atletas e praticantes, aqui temos então algumas questões como um dado importante do próprio campo psicológico, que é o foco mesmo de trabalho, um tanto quanto artesanal e específico, desenhado então para cada atleta. Considerando com isso, senhores, que é indispensável então para se poder desenvolver um trabalho
né, da própria psicologia do esporte, tanto seguro e também de longo alcance isso. E aí, para que isso aconteça, primeiramente nós temos que entender a própria idade que o atleta iniciou a sua prática esportiva. Como segunda questão é o talento e a própria genética desse atleta e desse praticante, ou seja, o tipo de fibra muscular predominante, ou o tipo de fibra, o tipo 1, tipo 1A, ou tipo 2A ou 2B, né, que são fibras brancas e fibras vermelhas, ou fibras mais oxidativas, ou fibras mais glicolíticas, ou seja, qual é a tipagem de fibras desse meu aluno, desse meu atleta, desse meu praticante. Isso é muito importante entender como esse segundo aspecto, quando citamos então tanto os atletas, quanto também os próprios praticantes nesse caso. Também temos as questões da própria experiência esportiva, né? Que isso é muito importante entender realmente o grau de envolvimento que esse atleta tem realmente dentro dessa prática. Um quarto item é a própria capacidade e as próprias potencialidades, ou seja, as características físicas desses atletas, técnicas, características cognitivas, emocionais. Como quinto ponto, temos algumas questões das características da personalidade, né, desse atleta e também a própria treinabilidade. E como sétima questão, temos algumas questões da capacidade de gerenciamento emocional, como esse atleta ele administra as suas situações, tanto de pressão, estresse, medo e ansiedade. E aqui eu chamo vocês nesse ponto para entenderem, né? Como que de repente uma situação em que, por exemplo, Brasil e Inglaterra, né, numa certa Copa do Mundo, como que esse atleta ele gerencia o seu lado emocional com esse placar de 7-0, 7-1, né? Como ele gerencia, ele administra as questões de pressão, de estresse, medo, ansiedade, tanto por conta da família, quanto por conta das mídias, quanto por conta dos torcedores, dos patrocinadores, todos esses agentes envolvidos nessa questão que influenciam na pressão, do medo, do estresse, da ansiedade desse aluno, desse atleta. E por último, né, nós temos as questões aí, os sonhos e as metas desse aluno, desse atleta em si. E os profissionais da área esportiva, né? Bem, quando pensamos aí nesse mercado de trabalho, temos muitos profissionais que são envolvidos, então, nesta área, que são profissionais que compõem mesmo a própria equipes de preparação, que é o preparador físico, que é o preparador técnico, o próprio fisiologista, aí nós temos o médico esportista, nós temos também o dentista esportivo, temos o fisioterapeuta esportivo, temos o nutricionista, o psicólogo, alguns especialistas também em tecnologia de informação aplicada ao esporte e também alguns especialistas aí, mais aptos à própria gravação de vídeos e edição também de imagens, que é muito importante para a captação de recursos e dados realmente para provavelmente avaliações, tanto de jogos mesmo, estratégicos e provavelmente táticos nesse processo. Bem, então isso quando falamos então dessas abrangências e dessas aplicabilidades. Agora iniciamos então um outro tema, né, que é muito importante agora nos aprofundarmos nesse contexto, que é a psicologia do esporte propriamente dita. Bem, nesse caso, senhores, é muito importante entender que a imagem social da psicologia, ela ainda é um tanto quanto em parte associada à própria clínica, que remota mesmo o seu início no Brasil, que é vinculada à própria pedagogia e a doença mental. Ainda tem-se muito esse conceito que a psicologia, né, ela está relacionada à doença mental e está relacionada à pedagogia. Bem, é muito importante entender também que a própria psicologia clínica, como regra geral, ela é voltada para disfunções, né, alguns desarranjos ou desequilíbrios existenciais, ou provavelmente algumas patologias de intensidade, então, de certa forma, variada. A própria psicologia do esporte, por sua vez, ela tem por objetivo, tem dois objetivos básicos, então, com isso, né, que são a saúde do atleta e o seu rendimento esportivo. A psicologia do esporte também ela desenvolve meios, né, e sistemas para humanizar o treinamento mesmo e otimizar a performance através do próprio desenvolvimento de capacidades e mesmo habilidades psicológicas. Então, senhores, resumidamente,
Busca-se então identificar como o comportamento e as emoções afetam o rendimento esportivo e mesmo como a partir desse conhecimento utilizam-se formas de intervenção que possam contribuir para o próprio desempenho mais efetivo da prática esportiva. Ou seja, quando pegamos então emoção, né, vamos pensar nesses conceitos, somando emoção mais comportamento, com isso nós temos igual a rendimento esportivo, né? Isso é muito importante. E agora, dando um pouco mais, entrando um pouco mais nesses processos, vamos falar de algumas aplicabilidades antes de falarmos aí do mercado de trabalho, propriamente dito. Bem, as aplicabilidades da própria psicologia do esporte, elas são bastante amplas e podem se então dividir em algumas grandes áreas, como o esporte de alto rendimento e o esporte profissional. Né? O esporte de alto rendimento mesmo, que é o esporte de base, o esporte amador e o esporte semiprofissional. Aí nós temos as partes da própria atividade física, o exercício, a saúde, o lazer, a recreação, projetos socioeducativos, como citamos anteriormente. Tá, professor, o senhor nos falou então que ia falar um pouco mais sobre o mercado de trabalho? Pois é, dentro desse campo do mercado de trabalho, das possíveis aplicabilidades, né, que abrem-se também a diversas possibilidades de inserção desse profissional de psicologia do esporte no mercado de trabalho, que vamos então estar descrevendo. Primeiramente, é o esporte de alto rendimento, onde esse profissional ele vai estar se inserindo em clubes, associações, né, trabalhando com atletas ou com técnicos. Temos o próprio esporte de rendimento, também que trabalha com ligas, instituições de ensino, empresas, a própria família em si, o atleta. Nós temos a atividade física e saúde, que vai trabalhar a saúde física, né, pode trabalhar também em academias, nesse caso, clubes, associações, spas, algumas clínicas, até mesmo alguns condomínios. Temos a própria saúde mental, nesse caso, que trabalha também em spas, clínicas, clínicas mesmo psiquiátricas, o esporte, o psicólogo do esporte pode estar envolvido nesse caso, né? O lazer e a recreação é outro campo que também está em bastante ascensão, trabalhando também em clubes, associações, instituições públicas, né? E provavelmente os projetos socioeducativos, como escolas, instituições governamentais, ONGs. Bem, senhores, então essa foi a nossa videoaula número 100. Novamente agradeço a presença de todos vocês aqui nesse momento. Espero contar com vocês no próximo vídeo. E claro, não esqueça, contribua para que esse canal se fortaleça cada vez mais. Acione o sino aqui embaixo, certo? Assista outras aulas aqui em cima que aparecem nos cards. Veja, aqui em cima, realmente tem um link que aparece para que você seja direcionado também à própria inscrição em nossos materiais. Novamente, muito obrigado a todos vocês e até um próximo momento.